Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Darlan de Castro. Meus amigos, acabou. Bolsomimos, acabou. O relatório da CPI foi lido hoje pela relatora Elisiane Gama, comprovando a participação de Bolsonaro e de membros próximos a Bolsonaro na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Com isso, agora pode-se iniciar as prisões. Esse inquérito vai para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, no qual já tem outros inquéritos, onde outras pessoas estão sendo já até processadas, pegando prisões de 15, 16, 17 anos. Bolsonaro pode pegar uma pena bem maior do que eles, é o que esperamos. De fato, para que a gente ter a certeza que a impunidade, a tentativa de golpe neste país não vai passar em branco. Que militares também possam ser responsabilizados, que financiadores possam ser responsabilizados, que deputados e senadores que apoiaram ou incentivaram esses atos possam ser responsabilizados. Enfim, todos aqueles que participaram na tentativa de golpe influenciando nas redes sociais precisam ser responsabilizados. Como já temos o relatório e as investigações no próprio STF, no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, é cada vez mais nítido que o Bolsonaro ele vai realmente passar tempos na cadeia. Só que Alexandre de Moraes não é Sérgio Moro. Ele está arquitetando tudo para quando o processo vier, o Bolsonaro ter certo a prisão, sem ter nenhum tipo de processo que possa ser anulado e assim revogar sua prisão. O bolsonarismo ele precisa de fato ser expulso do nosso país. Não dá para ficar com um movimento desse aqui. Nem pense no crescimento do nosso país, nem pense na proteção do povo, apenas na manutenção do seu poder. As narrativas falhas e também de ataques têm que ser rebatidas. Porque o bolsonarismo é um movimento que não pensa em nada, só neles mesmos. Então, para que a gente de fato possa ter um Brasil com muito mais compromisso com o povo, com mais responsabilidade, é necessário que a gente possa fazer o que, pessoal? Combater constantemente. É importante de fato o que aconteceu todo esse período, a investigação da CPMI, no qual os bolsonaristas tentaram criar uma narrativa dizendo que o governo do presidente Lula era responsável por aqueles atos, que aquelas pessoas que estavam vestidas de camisa da seleção, quebrando tudo, não era de direita e sim de esquerda, aquela quantidade de ônibus chegando, os acampamentos, enfim, pessoal, é muita prova que não dá para passar despercebido. Tem que ser uma pessoa muito inocente para acreditar que aquelas pessoas que estavam lá não era de direita bolsonarista e sim de esquerda. É algo totalmente surreal. Nós vimos no dia 8, tanto ao vivo na televisão quanto nas redes sociais, nas próprias páginas dos bolsonaristas, eles felizes em quebrando, depredando uma tentativa de golpe no nosso país. Os três poderes foram atacados e ainda tentaram responsabilizar o ministro Flávio Dino, o ministro G. Dias, o próprio presidente Lula, sendo que tudo isso era um plano arquitetado desde o período das eleições, quando o Bolsonaro falava que corria o risco de perder as eleições. No mesmo dia que perdeu, movimentações nas estradas começaram e no dia seguinte paralisações. Quem não lembra do atentado em Brasília e outros atentados também, no caso, a própria invasão da sede da Polícia Federal para tirar o cacique Sererê. Enfim, pessoal, tem N informações para que, de fato, a polícia, o STF, a PGR, o Ministério Público, enfim, todos esses órgãos de investigação possam realmente, de fato, colher e processar, prender os responsáveis. E o Bolsonaro é um deles, por isso que ele está apavorado. Ele sabe que fez errado, ele sabe que tem culpa. Cada vez mais que é descoberto coisas no celular de Mauro Cid, pela própria delação premiada dele, do Anderson Torres, do Silvanei Vasquez, mais o Bolsonaro se complica. Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, a sua estadia na Papuda ou em Bagu 8 já está garantido. É só dar tempo ao tempo. Você não tem como realmente escapar. Precisa de fato este militar que foi expulso por desonra no exército cumprir a pena dele, porque ele sempre foi um baderneiro desde a época que servia as Forças Armadas. Está na hora, Bolsonaro, de você saber que o Brasil tem leis. E aqui as leis existem, principalmente para figuras como você. E é necessário, de fato, que a justiça brasileira possa honrar a memória dos mais de 700 mortos pela Covid, que você, de forma irresponsável, não lutou para salvar essas vidas. Mas não se preocupe, além da lei dos homens, a lei de Deus também irá chegar para você. Mais cedo ou mais tarde, tudo no seu devido tempo. Eu me despeço por aqui. Parabéns, senadora Elisiane Gama, pelo relatório, colocando o Bolsonaro como responsável de toda essa baderna e a tentativa de golpe no nosso país.
Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados. Limitaram-se a 5 milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral.